Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando assento e levanto, esquadrinhas meu andar e o meu deitar, conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca, não, e tu já conheces, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante, sobre mim põe tua mão, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ainda a palavra não me chegou à boca, não, e tu já conheces, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante, sobre mim põe tua mão, sonda-me, ó Deus, conhece meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é
Olá, irmãos. Estamos aqui novamente para meditar na palavra do Senhor e continuando, no Evangelho de Lucas, capítulo 15, nós estamos estudando as parábolas de Jesus que falam sobre os perdidos e parábolas que Jesus conta para responder a pergunta de por que ele come com pecadores, por que ele recebe pecadores. Lembrando que o contexto das parábolas é os pecadores e publicanos se aproximando de Jesus, chegando para perto de Jesus com desejo de ouvi-lo, de escutá-lo, e ao mesmo tempo os fariseus e os escribas murmurando, criticando e dizendo que como que Jesus recebe e come com pecadores. Então a gente já meditou nas duas primeiras parábolas, do homem que foi atrás da ovelha perdida e da mulher que procurou a dracma, uma moeda que havia perdido dentro de casa. E agora a gente chega então no ápice, no clímax, que é a terceira parábola, a terceira história, conhecida como história do filho pródigo, mas que eu gosto de chamar a história do pai com os dois filhos. Vamos orar então? Senhor, muito obrigado por esse momento, muito obrigado por podermos meditar na Tua palavra e podermos aprender de Ti, Senhor. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que nos ensina todas as coisas, que abre o nosso entendimento, que nos ilumina e que nos ensina, Senhor, a todas as coisas. Eu peço que o Senhor, nesse momento, use essa palavra para falar ao nosso coração, para falar a cada um de nós, para edificar nossa fé no Senhor, para fortalecer a nossa confiança em Ti e, acima de tudo, Senhor, para nos fazer entender melhor o Teu coração paterno, o Teu amor por cada um de nós e a grande obra de redenção e o grande milagre que é ser encontrado pelo Senhor, ser achado pelo Senhor. Obrigado, Senhor, porque essa história é a nossa história, a história de cada um de nós. Nós estávamos perdidos e fomos encontrados. Todos nós estávamos mortos, mas a gente voltou a viver por meio do Senhor e da sua salvação, porque o Senhor nos encontrou. Então acende, Senhor, essa verdade no nosso coração hoje e fala com cada um de nós aquilo que nós precisamos ouvir, porque nós necessitamos da Tua palavra, Pai. Ela é fôlego de vida para nós. Ela é pão que alimenta, Senhor. Ela é o nosso sustento. Elas são palavras, elas são a nossa vida, que nos dão vida, palavras de espírito e vida. E nós precisamos da Tua palavra. Então, fala com cada um de nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Ok? Lembrando, como nós vimos no domingo passado, dos 3 elementos que fazem parte de uma parábola, que você precisa ficar atento para entender as parábolas de Jesus. Primeiro, o público, para quem que Jesus estava contando essas parábolas. Segundo lugar, os elementos da parábola, por que eles são importantes. E terceiro, o ponto de virada, que é onde está a mensagem, digamos assim, é onde está a moral da história. Então, olhando aqui para a parábola, então, do pai com os 2 filhos, a partir do versículo 11, Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11, diz assim o Evangelho. Continuou Jesus: certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais novo, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela cidade, e este mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali, ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, ele disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai, e vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos,
porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo e, quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música, as danças, chamou um dos criados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, teu pai mandou matar um novilho cevado porque o recuperou com vida. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com prostitutas, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, você sempre está comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era necessário que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Ok? É uma história linda, uma das mais bonitas parábolas de Jesus. Como eu disse, Lucas, ele é fantástico assim nas suas histórias, e é uma história tocante, talvez uma das histórias que mais retrata, que melhor retrata o coração paterno de Deus, o coração perdoador, o coração misericordioso e amoroso do Pai pelos seus filhos. A parábola aqui, então, no versículo 11, Jesus, né, continuou contando, né, continuou. Certo homem ainda tinha 2 filhos, e aí ele começa a história. Então aqui Jesus está continuando aquilo que ele começou nas outras 2 histórias. Nas outras 2 histórias, você lembra, ele afirmou que tem mais festa no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que acham que não precisam se arrepender. Ele destacou ali, né, o valor de um que se arrepende em comparação aos 99 que acham que não precisam. Depois ele destacou na moeda perdida o valor de um só pecador, um só que se arrepende, já é valioso para o Pai. E aqui na terceira parábola, então, ele vai arrematar, vai fechar, né, mostrando, retratando, né, em cores vivas, de forma gritante, de forma muito emotiva, o coração do Pai para a gente. Então, estamos indo para o ápice dessas histórias. Nós temos aqui, então, primeiro uma desonra, né? Como é que começa essa história? Um grande pecado, uma grande desonra. O mais moço deles disse ao pai: pai, me dá a parte dos meus bens que me cabe. Jesus coloca a situação de um jovem, mais moço, nem era o primogênito, que pede para o pai que o pai já reparta a herança. Isso é como dizer para o pai que para ele o pai estava morto. É uma total falta de honra, de respeito, é algo gravíssimo na cultura judaica, e Jesus escolhe exatamente um pecado de nível hard, né, de nível pesado, difícil, para ilustrar a pecaminosidade humana, né? Ele escolhe um pecado grave para mostrar exatamente o tamanho do coração de Deus, o tamanho do amor de Deus. Então, para Deus não importa o tamanho do nosso pecado, não importa o tamanho da nossa transgressão, o tamanho da nossa desonra, o tamanho da nossa petulância, da nossa rebeldia. Nenhum pecado é maior, é grande demais para o perdão de Deus. Nenhum pecado é grande demais para a misericórdia de Deus. Paulo mesmo fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aquilo que o pecado é capaz de fazer na nossa vida, a graça de Deus é capaz de reverter de forma muito mais poderosa. Isso é o Evangelho. Então, a gente tem essa grande desonra, e aí, não bastasse, né, essa desonra, então o filho mais novo, ajuntando tudo que era seu, a sua herança, não muitos dias, né, depois da situação da desonra, ele ajunta tudo e vai para uma terra distante, dissipa todos os bens e vive dissolutamente. Então, olha só, a coisa vai se piorando, né? Existe uma progressão de pior aqui, a coisa vai se piorando. O reverendo Carlos Henrique, capelão lá da Faculdade Mackenzie, ele compartilhou comigo, quando eu falei que eu estava
preparando uma mensagem em Lucas 15, ele compartilhou comigo algo interessante. Ele falou que nesse comportamento do filho a gente vê 3 caminhos que nós sempre tomamos quando a gente peca, né? Quando a gente se afasta, se distancia de Deus. Toda vez que a gente se afasta de Deus, a gente toma esses 3 caminhos. Ele falou que o primeiro é o caminho do egoísmo, né? Todo mundo que se afasta de Deus, ele segue, você só se afasta de Deus pelo caminho do egoísmo. Ele pegou tudo que era seu e partiu. Não se importou com o pai, não se importou com o irmão, não se importou com a casa, não se importou com nada. Pegou tudo e fez o que deu na telha, fez o que deu na cabeça, partiu de forma egoísta. Esse é um dos caminhos que nós seguimos quando a gente se afasta de Deus. Somos tremendamente egoístas. Só olhamos para nós mesmos e o que nós queremos e a nossa vontade, e é isso que importa, e esquecemos de todo o resto. Esquecemos das relações, esquecemos das obrigações, esquecemos de tudo. O segundo aqui também seguimos o caminho do distanciamento. Ele foi para uma terra distante. Esse rapaz não pegou só a herança e foi ali gastar na vila, gastar ali perto. Não, ele foi para uma terra distante. Ele queria a distância daquele pai. Ele queria a distância daquela casa. Ele queria realmente ir para longe. O caminho do distanciamento. E toda vez que nós seguimos o pecado, e toda vez que nós nos distanciamos, nos afastamos de Deus, né, da casa do Pai, nós nos distanciamos de Deus, nos distanciamos de nós mesmos, de quem nós somos, nos distanciamos das nossas relações, dos relacionamentos do outro. Você vê isso lá em Gênesis. Assim que Adão e Eva pecaram, você vê ali o distanciamento, separação de Deus, se escondendo de vergonha de Deus. O homem já acusa a mulher, o distanciamento entre o homem e a mulher. Você percebe o distanciamento entre o homem e o meio ambiente, porque a terra ia agora produzir espinhos. Houve um distanciamento em todo sentido. Distanciamento do homem com a sua própria alma, consigo mesmo. O homem sentiu vergonha ao olhar. Distanciamento do próprio corpo, da própria aceitação de si mesmo. Então, nós seguimos o caminho do distanciamento. Toda vez que a gente segue o caminho do pecado, nos afastamos de Deus, nós nos afastamos daquelas coisas que são mais preciosas, mais caras, né, na nossa vida. E o terceiro é o caminho da dissipação. Ele foi para lá e dissipou todos os bens, vivendo dissolutamente. O caminho da dissipação e da dissolução. Nós gastamos tudo. No pecado a gente gasta tudo, a gente se gasta. A gente dissipa tudo, a gente dissipa a dignidade, a gente dissipa caráter, a gente dissipa a família, a gente dissipa dinheiro, a gente dissipa tudo. É o caminho de dissipação, de dissolução. O pecado, ele nunca acrescenta nada na sua vida. Ele só tira. Né? Só tira. Né? É um caminho realmente de perda. Tem um amigo meu no Rio de Janeiro que ele fala, pecado gera perda. A gente sempre perde com o pecado. Então é um caminho que a gente vai se desfazendo de valores, vai perdendo princípios, vai trocando as coisas. A gente vai perdendo tudo, vai perdendo nossa identidade, vai perdendo o nosso caráter, vai perdendo muita coisa. Então, o caminho do egoísmo, o caminho do distanciamento e o caminho da dissolução. Esse é o caminho do pecado. E a situação se agrava mais ainda, fica pior, né? Não há nada terrível que não possa piorar. No versículo 15, fala que, aliás, versículo 14, né? Depois de ele ter consumido tudo, esse jovem consumiu tudo. O pecado leva a gente a consumir tudo. Tudo que nós somos, tudo que nós temos. É um senhor terrível, como dizia Spurgeon, né? O pecado é um senhor terrível, é um feitor terrível. Né? Ele faz você gastar tudo, consome tudo. Sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Fome e necessidade. Vazio e necessidade. E aí a coisa se agrava. Né? A situação desse jovem se agrava. Ele começa, então, a padecer e sofrer. E aí, ele vai procurar um cidadão daquela terra, lá daquela região, e ele vai trabalhar com porcos, cuidando de porcos. O que na cultura judaica é algo tremendamente impuro. Um judeu jamais se sujeitaria a cuidar de porcos. E Jesus, então, fala que esse jovem se suja mais ainda, se torna mais indigno ainda. O pecado dele fica pior.
E nesse caminho de degradação que o ser humano segue, quando ele se afasta de Deus e segue o pecado, é um caminho onde um abismo chama outro abismo. A gente vai cada vez se pervertendo mais, cada vez se corrompendo mais. É uma coisa pequena, uma concessão pequena que eu dou e aquilo vai tomando conta, tomando espaço, né? Uma vez eu vi uma frase numa parede que dizia: dê 1 centímetro para o diabo e ele vai tomar 1 quilômetro na sua vida. E o pecado, ele não respeita, o mal não respeita nada. Ele vai acabando, vai consumindo, vai destruindo tudo. É morte, né? O salário do pecado é morte. E nós precisamos lembrar disso, né? Então, antes Jesus de falar sobre estar achado, né? Tem um caminho de perdição. E todos nós passamos por esse caminho de perdição. Todos nós viemos desse caminho de perdição. E talvez até alguém aqui ainda esteja nesse caminho, né? De distanciamento, de egoísmo, de dissipação, e você percebe a vida se desfazendo, né? Então, se você porventura se encontra nesse caminho, essa mensagem é para você. E ele foi então e se juntou com esse cara dos porcos, e nesse momento ele chega num total desespero de querer comer a comida dos porcos, e nem isso lhe dão. Olha a degradação, né? Já era desonroso, terrível, sujo para um judeu cuidar de porco. Imagina querer comer comida de porco. Então, Jesus está pintando um quadro terrível, um quadro de depravação, de perversão mesmo, na situação do ser humano. E sabe uma coisa? Se ver como perdido, como pecador, esse é o primeiro requisito para a gente poder receber a graça de Deus e a salvação e o amor. É perceber a nossa falência. Eu acho que a experiência que a gente tem que passar na vida é a experiência de a gente poder se enxergar como Paulo. Paulo dizia que ele era o principal dos pecadores. Antes da gente julgar alguém, apontar o dedo para alguém pelo pecado dele, nós precisamos lembrar que eu sou o pior dos pecadores. Não que você tenha cometido o pior dos pecados, literalmente, mas eu preciso chegar nesse nível de reconhecer a minha total fragilidade, a minha total perdição sem Jesus. Se não fosse o amor, a graça, a misericórdia, o perdão, o agir do Espírito Santo, a pregação do Evangelho que chegou até mim, se não fosse isso, eu seria o mais miserável dos homens, eu seria a mais miserável das mulheres. Essa sensação, essa convicção de pecado, como a Bíblia chama, convicção de pecado, de olhar para mim, eu sou pecador. Eu sou pecador. Quem sou eu para julgar o meu próximo, meu irmão? E perceber essa situação de miséria, né, que o pecado nos levou, que a queda nos levou. Né? Essa talvez seja uma das verdades e um dos reconhecimentos e uma das honestidades que a gente precisa mais ter na nossa sociedade, esse reconhecimento de pecado. O ser humano é muito orgulhoso, a gente se acha suficiente demais, bom demais, bonzinho demais, solidário demais. A gente se acha politicamente correto demais. A gente vive hoje numa época da aparência, a gente se mostra bonitinho demais nas nossas redes sociais. Mas quem somos nós quando ninguém está olhando? Ou melhor, o que acontece dentro de nós? Porque essa história aqui é uma história. E como toda história, ela fala de arquétipos, né, da nossa alma. E isso aqui pode ser uma descrição da nossa alma. Está acontecendo uma degradação, um caminho que está acontecendo dentro de cada um de nós. E aí, nesse caminho, chega um momento que esse jovem, então, no verso 17, caindo em si, esse é o momento, essa expressão que eu gosto muito, uma expressão que Jesus usou e que Lucas registra para nós aqui. Então, esse então é fantástico. Caindo em si. Esse jovem disse: quantos trabalhadores na casa do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome?
esse jovem caiu em si. Ele caiu em si. E a grande diferença dessa parábola para as outras duas é que na primeira parábola você lembra, o homem foi em busca, e fala que ele buscou até encontrar a ovelha. Que a mulher também, ela acendeu a candeia, varreu a casa, procurou diligentemente até encontrar a moeda. Nessa terceira história, não teve procura. O pai não saiu procurando o filho. O pai não saiu atrás do filho. O pai ficou em casa. E a diferença é que aqui o filho caiu em si. Aqui não é uma ovelha que Jesus está usando de ilustração, nem uma moeda. Ele está usando um próprio ser humano. E em se tratando de ser humano, Deus, ele demonstra o seu amor aguardando pacientemente que eu e você caiamos em nós mesmos, né? Que você caia em si. Jesus aguarda isso. O Senhor aguarda esse momento. É só quando a gente cai em si. Um amigo meu que trabalha com dependente químico, ele fala, só quando a pessoa chega no fundo do poço é que ela reconhece que ela precisa de ajuda. E esse rapaz chegou no fundo do poço, ele caiu em si. E o grupo do AA, dos Alcoólicos Anônimos, que é o que tem o melhor sistema de recuperação, né, de comportamentos viciantes, eles começam com isso, o reconhecimento. Né, reconhecimento de que existe um poder maior. E o segundo passo é o reconhecimento de que eu perdi o controle. Eu perdi o controle. Perdi o controle da minha vida, eu perdi o controle da minha vontade, da minha escolha. Eu não tenho mais liberdade de escolha. É o reconhecimento de que você é um escravo. E aí o terceiro ponto é, eu me arrependo de todo o mal que eu fiz aos meus familiares, amigos, às pessoas. E o quarto ponto é, eu reconheço que eu preciso da ajuda desse poder superior e da ajuda dos meus amigos, né, companheiros, para poder vencer, porque eu perdi o controle. Você tem que reconhecer isso. É o passo que nós temos que chegar. Eu perdi o controle. Eu não consigo mais sozinho. Não consigo nem sequer sair disso sozinho. E esse cair em si é tão poderoso, porque é o arrependimento, sabe? É a tomada de consciência e em seguida o arrependimento, quando ele fala, voltarei para a casa do meu pai, né? Vou voltar para a casa do pai. Agora, o que levou esse jovem? O que levou esse jovem a cair em si ao arrependimento? Foi a lembrança de como era a casa do pai. Ele lembrou que os trabalhadores do pai, os servos do pai, comiam de modo abundante. Ele comparou a maneira como ele estava sendo tratado por aquele patrão e lembrou da maneira como o pai tratava os empregados, com bondade, com justiça, com generosidade. E aqui é uma ilustração muito interessante, porque o apóstolo Paulo fala que a gente não tem nem que se gloriar no arrependimento, porque ele fala assim, não te esqueça que é a bondade de Deus que te leva ao arrependimento. É a bondade de Deus que te leva ao arrependimento. Foi a bondade do Pai que levou esse filho ao arrependimento. Então, no momento que você estiver no fundo do poço, o que você precisa lembrar é do caráter de Deus, do caráter do Pai. Quem é Deus? Lembra do que você ouviu, lembra do que você já escutou, talvez na infância, o que você escutou sobre o Pai, o amor de Deus. Talvez uma musiquinha, né, que você vai lembrar. Eu lembro que eu cantava com meus filhos, né? Deus é amor, 3 palavrinhas só, Deus é amor. E eles cantavam, repetiram isso. E eu escuto hoje de jovens que vêm aqui para Jucum, de adultos que eu encontro na igreja, que eles falam que no momento de desespero na vida deles, de fundo do poço, o que eles lembraram era a musiquinha que cantava com o pai antes de dormir, era da lição da escola dominical, era da tia, era da avó que fazia oração na mesa. Então são essas lembranças, esses resquícios da bondade de Deus, sabe? Por isso que é tão importante, né, os pais fazerem coisas com os filhos, né, com os adolescentes. A gente vai ter a semana da Páscoa agora chegando daqui a pouco. A Páscoa está chegando. O que você pensou em fazer com teus filhos? Eu já reuni aqui com a Elisângela, o Felipe e a Aninha. A gente reuniu aqui, fez uma reunião de família.
que a gente faz aquela DR, né, para consertar as coisas. E eu conversei com eles, a gente conversou e planejamos o que a gente vai fazer na Páscoa. Aí a gente decidiu o que a gente vai comer, que a gente trata a Páscoa como tem que tratar a Páscoa como Natal. O que a gente vai comer, o que vamos fazer junto. A gente decidiu fazer um memorial em família. Vamos fazer um memorial em família, né? A Páscoa memorial relembrava a saída do Egito. Vamos lembrar a nossa família, quais são os momentos que Deus esteve presente na nossa família, agindo. Então a gente vai sentar junto, comer algo junto, fazer um memorial, criar lembranças, criar memórias. São essas memórias, esses resquícios que ficam lá no fundo da alma. E quando a gente cai no fundo do poço, o Espírito Santo ativa isso. Porque esse menino aqui lembrou da bondade do Pai. Porque é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. E aí ele levanta e ele volta para a casa do Pai. E aí, gente, é que vem o ponto da virada na história. Porque ele ensaia, né, a maneira que ele vai pedir perdão. E quando ele está chegando lá, então, no verso 20, quando ele vinha ainda longe, o seu pai o avistou, e aí tem um ponto de virada na parábola. Compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Olha só, o viu de longe, o pai avistou, compadecido, correu, abraçou e beijou. E aí isso aqui é o ponto de virada da parábola. Um pai que tinha tudo para despejar sua ira, para castigar esse filho. Olha a maneira como o pai age. Sai correndo, desesperado, para abraçar aquele filho. E cheio de compaixão. Um pai movido de compaixão. O que Jesus está querendo mostrar para todos nós, para os fariseus, para os saduceus naquele momento, e para os pecadores, é que quando você cai em si, quando você tem esse momento de arrependimento, esse momento de lucidez, que só é possível pela bondade de Deus, quando você se volta para o seu Pai. A Bíblia fala que Deus é uma expressão que a Bíblia fala, Deus é pronto a perdoar. Deus já está pronto para perdoar. E o coração dele é cheio de compaixão. É assim que Deus responde a um pecador arrependido. É com compaixão, é com corrida, é com abraço e com beijo. É dessa maneira que o Pai responde a um coração quebrantado e contrito. O Salmo 51 fala isso. Deus nunca vai desprezar um coração quebrantado e contrito. Ele aceita isso mais do que sacrifícios, mais do que ofertas. É um coração quebrantado e contrito. É tudo que o Pai está esperando. É que a gente se volte para Ele. É só isso que o Pai deseja. E aí a reação do Pai, Jesus vai trabalhando de forma muito bonita a reação do Pai aqui. E aí o Pai, porém, o filho repete toda a oração que ele tinha memorizado de arrependimento, né? Ele faz a confissão, pede perdão, pecou diante de Deus, pecou diante do Pai. Jesus está mostrando que o filho é um pecador arrependido, tá? Não é que Deus passa a mão na cabeça de pecadores, de culpado, não. A Bíblia fala que Deus é misericordioso e compassivo, mas ele não toma o culpado por inocente. Está lá em Deuteronômio. Então, o que Jesus está mostrando aqui é como Deus reage a um coração quebrantado. Um coração de alguém que se perdeu, alguém que se dissipou completamente, alguém que foi no fundo do poço da depravação, da perversão, mas que teve um momento de lucidez, de clareza, e que a bondade de Deus fez ele voltar e lembrar da casa do Pai. E aí o pai, então, o filho faz todo o arrependimento, e olha a reação do pai, isso aqui ainda continuando no ponto de virada aqui. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Tragam depressa a melhor roupa. O Henry Nouwen, no seu livro A Volta do Filho Pródigo, que é um livro maravilhoso, recomendo, Henry Nouwen fala que essa expressão, né, que o pai, porém, disse, trazei depressa. E ele destaca a questão da pressa. Ele fala, Deus tem pressa na redenção. Deus tem pressa em curar, consertar, perdoar, restaurar a nossa vida, restaurar a nossa comunhão com Ele. Deus tem pressa, porque Ele sabe que cada momento seu no pecado é dano, é estrago, é dor, é sofrimento. A graça tem pressa na restauração, sabe? Ele tem essa pressa maravilhosa de querer arrumar a nossa vida
e de querer afastar o mal de nós. E essa pressa aqui se manifesta em 3 símbolos interessantes, que é trazer uma veste para cobrir o jovem, cobrir a nudez do jovem, e trazer um anel, ponde-lhe um anel no dedo, que o anel significa dignidade, restaurar a dignidade, a posição, e colocar sandálias nos pés, que pode significar também os pés cansados, né, que estão recebendo a sandália, mas muito mais naquela cultura é dizer que ele é meu filho, porque só quem andava descalço era o escravo. Então, eu envolvo você, você tem a minha roupa, eu te abraço, te agasalho, te cubro, eu restauro a sua dignidade com o anel, a sua posição. O Pai faz isso, ele restaura a dignidade do pecador. E eu te coloco sandálias nos pés. Você é meu filho, você é minha filha. E ele fala, e falou mais ainda, trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijamos. E aí é uma figura lindíssima, né? Matar o novilho. É aqui fala de um novilho sendo morto. Né? A redenção custou um preço. Né? Jesus está meio que profeticamente, talvez, falando aqui da morte dele na cruz e a sua vida que ele vai derramar por todos nós. Ele ama a cada um de nós, ele ama, né, aos pecadores ao ponto de dar sua vida por nós, para salvá-los. Então, esse é Jesus. E aqui a gente lembra, então, do versículo-chave de Lucas, que é Lucas 19:10. Filho do homem veio para buscar e salvar o perdido. E aí a frase célebre que encerra essa história, né? A mensagem da história, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E essa palavra aqui é maravilhosa. Meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Todos nós estávamos mortos, mas hoje estamos vivos. E a Páscoa é a celebração da vida. Daqui a pouco a gente está celebrando a ressurreição de Jesus, que também significa que nós recebemos uma nova vida. Porque enquanto que a morte de Jesus na cruz apaga os nossos pecados e paga o preço pelo pecado, a ressurreição, a vitória de Jesus sobre a morte, é a garantia de nos dar uma nova vida, da capacidade da graça, nos reeducar e nos dar chance de termos uma vida nova, agora um caminhar novo, sermos nova criatura em Jesus. Temos um novo estilo de vida agora, no amor do Pai. Então essa é a mensagem maravilhosa do Evangelho. E aí Jesus então termina dando um recadinho, porque tem outro filho, e Jesus não esquece do outro filho, ele não esqueceu do filho mais velho, e a boa composição literária diz que um bom autor é aquele que no final do seu livro ele dá um destino de todos os personagens, né? Pelo menos dos principais, ele não esquece ninguém. Esse é o bom autor, né? Aquele que dá um destino para os seus personagens. E Jesus então dá um destino aqui para o filho mais velho, que na verdade é um recado para os fariseus. Jesus está falando com os pecadores e publicanos, mas também está falando com os fariseus. E aí ele fala do filho mais velho, e eu já vi muita gente censurando o filho mais velho, né? É o cara religioso, é o cara legalista, é aquele que não se alegra com a volta do irmão, o pecador que se arrependeu, não tem compaixão e misericórdia. Tudo isso é verdade. Tudo isso descreve o caráter do irmão mais velho, que com certeza era o caráter dos fariseus e escribas da época de Jesus. Mas eu vejo uma outra coisa aqui, que é exatamente o que Jesus quer apontar. O filho mais velho está trabalhando, chega, vê a música, vê a festa, ele pergunta para o empregado o que é, o empregado fala, veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho, porque recebeu ele são e salvo. Então o empregado aqui já dá a notícia, boa nova. O rapaz não se convence. E aí, gente, acontece algo maravilhoso, porque enquanto esse irmão mais velho está indignado lá fora, bravo com os fariseus, murmurando contra Jesus, contra os pecadores, o pai vai procurá-lo. E olha que mensagem linda. O pai não foi procurar o filho mais novo. Esperou que ele caísse em si, porque ele precisava cair em si. Agora o filho mais velho, o pai vai procurá-lo. O pai vai lá fora procurá-lo e fica tentando conciliá-lo, tentando conciliar o filho mais velho. Olha que imagem linda.
Isso mostra para nós, por chocante que seja, o amor de Jesus por esses fariseus e escribas. O amor de Deus. Deus ama a todos os pecadores, inclusive os religiosos, fariseus e hipócritas. O amor de Deus é tremendo, é surpreendente. E aí ele tem a resposta para o pai, e o pai mostra para esse jovem que a religiosidade dele, que na verdade não a religiosidade, né, mas a dedicação dele ao pai havia deixado ele cego por uma verdade linda e maravilhosa. Meu filho, tu estás sempre comigo. Você é meu filho. Você não é um empregado. Tudo que é meu é seu. Já é seu. Não precisa disso. Agora, esse meu filho, teu irmão, estava perdido e ele foi encontrado. Ele estava morto e reviveu. Por isso é necessário, sim, que a gente se alegre. E aí Jesus fecha, então, essas histórias com essa mensagem linda de que o Pai, Deus, Ele ama o pecador, seja ele qual for. O pecador mais depravado e dissoluto, ou aquele pecador mais religioso e legalista. Ele ama a todos, ele busca até encontrar. E ele também sabe ser paciente e aguardar, para a gente cair em si e nos arrependermos. E ao fazermos isso, ele nos surpreende, nos abraçando, nos beijando e restituindo na nossa vida tudo aquilo que o pecado destruiu, tudo aquilo que o pecado dissipou e acabou. A mensagem dessas parábolas é de que o Pai nos ama. Nós estávamos perdidos, nós fomos encontrados. E a festa no céu para cada um de nós. E cada festa que nós celebramos, o Natal, a Páscoa, nessas festas a gente tem que celebrar isso. A festa que houve no céu. A Páscoa está chegando aí. Eu quero encorajar você a, de alguma maneira, celebrar a Páscoa. Não apenas comprando chocolate, ovo de Páscoa. Pode comprar chocolate. Mas, mais que tudo, lembrando para você mesmo, talvez lembrando para a sua família, o Cordeiro de Deus que foi morto por nós. Aquele Cordeiro, como o Cordeiro que foi morto ali naquela festa. Para se alegrar, porque é a alegria do encontro, a alegria de você ter sido encontrado. Você foi encontrado, você não está mais perdido. Você foi encontrado pelo amor de Deus. Você foi achado. O Pai te recebeu de volta. E agora você está na casa do Pai seguro. E se porventura você ainda está perdido, se sente perdido, faça como o filho pródigo, então. Volta, lembra da bondade e do amor do Pai. Ele está de braços abertos esperando você. E Ele tem graça suficiente, perdão suficiente para perdoar os seus pecados, como disse João. Não só para perdoar os nossos pecados, mas para nos purificar também de toda a injustiça que nós cometemos, de toda a indignidade que nós cometemos. Porque Jesus é aquele que nos purifica e é aquele que nos torna dignos, que nos traz justiça de novo, que nos faz aceitos diante do Pai. Amém? Vamos orar então? Senhor, eu quero orar por cada um de nós, quero orar por meus irmãos que estão ouvindo essa mensagem, quero pedir, Deus, em nome de Jesus, que essa palavra possa cair no coração de cada um aqui, Senhor, como uma mensagem do Teu amor, do quanto o Senhor nos ama, do quanto o Senhor aguarda por nós, do quanto o Senhor anseia por cada um de nós e do quanto o Teu coração se alegra quando um de nós se arrepende. Que alegria o Senhor sente quando nos arrependemos e nos voltamos para Ti. Que a Tua bondade, Senhor, nos leve ao arrependimento, que a Tua bondade encha a nossa lembrança, que nos lembremos de tudo aquilo de bom que o Senhor já fez por nós, da Tua misericórdia, como aquele menino relembrou da casa do Pai, que a gente possa lembrar da alegria da Tua casa, da alegria da comunhão com o Senhor, da alegria de andar em santidade, com a consciência limpa, de andar em liberdade, da garantia de ainda sermos, da alegria de sermos nós mesmos. Senhor, nos lembra da alegria da salvação, resgata, restaura em cada um de nós a alegria da Tua salvação, como o Senhor fez com Davi. Restaura em nós um espírito inabalável, restitui a alegria da salvação para nós, a alegria da festa, e nos abençoa, Senhor, nos prepara para a Páscoa que vai chegar, que é a alegria, que é a ressurreição, que é a vitória da vida sobre a morte.
É o que eu te peço, Senhor, porque a tua vida triunfou sobre a morte, sobre a pior morte de todas, que é a morte espiritual, que é a morte de estar longe de ti, que é a morte de perdermos a nós mesmos, os nossos caminhos. Muito obrigado, Senhor, porque a tua bondade nos traz de volta, a tua graça nos alcança, o Senhor nos busca de forma incansável, ainda que a gente se desvie como aquela ovelha, ainda que a gente se perca como aquela moeda, mas o Senhor nos busca incansavelmente, porque tu és incansável, imparável, o teu amor é maravilhoso, Senhor. E quando o Senhor nos recebe de volta, o Senhor é transbordante, é abundante na sua restauração, é extravagante, como disse Henry Nouwen, Senhor. Então, obrigado, Pai, obrigado pelo teu amor, e que esse amor nos acompanhe toda essa semana, que essa história, que a imagem forte dessa história nos acompanhe toda essa semana, em nome de Jesus, e que nos inspire para a Páscoa que vai vir. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe, uma ótima semana e se cuide. João Batista batizando no Rio Jordão. De repente, ele olha e vê alguém especial chegando. E João disse: eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Eu não sou capaz de desatar minhas correias e suas alparcas. Numa outra ocasião, Jesus, reunido com os seus discípulos e algumas pessoas, de repente ouvem uma grande voz do céu que disse: este é o meu filho amado, a ele ouve. E Jesus disse àquelas pessoas, inclusive aos seus discípulos: isto não foi por mim, foi por vocês. Alegrai-vos. Em presença está de Cristo, vê-lhe o rosto, que prazer. Quando enfim o lar eterno poderei pra sempre o ver, face a face eu hei de vê-lo, quando vier em glória e luz, face a face na sua glória, hei de ver o meu Jesus. Muito ao longe eu já o avisto, através da minha fé. Oh, quão grande é meu desejo de encontrá-lo lá no céu. Face a face eu hei de vê-lo, quando vier em glória e luz, face a face na sua glória, hei de ver o meu Jesus. Face a face, que alegria há de ser viver assim, vendo o rosto tão querido de quem padeceu por mim. Face a face eu hei de vê-lo, quando vier em glória e luz, face a face na sua glória,